Andréia, qual o melhor protocolo para gordura localizada? E hoje eu quis mostrar para vocês um pedacinho da nossa aula de raciocínio clínico avançado, onde muitas vezes, gente, eu utilizo protocolos que são registrados, né, por CrioFocus, por exemplo, tá? Que é a melhor forma de você otimizar. Meu objetivo é que hoje, além de vocês conseguirem ver como eu faço na prática essa aplicação de sanduíche, é vocês conseguirem entender o porquê fazer essa aplicação de sanduíche, tá ok? Primeira coisa, atenção, vamos lá. Como combinar a criofrequência com o HM-Full, ok? Qual é a melhor forma de exterminar a gordurinha localizada com essa plataforma? Otimizando os dois. Eu vou utilizar um vídeo do YouTube e vou explicar para vocês aqui, tá? Com base no CrioFocus, mas o CrioFocus, ele é um protocolo registrado, vocês não podem usar o nome CrioFocus. Andréia, mas eu posso usar o seu raciocínio clínico e colocar o nome do meu protocolo? Deve. É exatamente isso que eu quero que vocês façam hoje, tá? Entendam como otimizar as duas aplicações. Fica muito mais fácil de eu explicar para vocês com base no CrioFocus, tá? No finalzinho, eu vou explicar para vocês especificamente quais são as vantagens de ter um protocolo registrado, tá? Mas de antemão eu já falo para vocês, o motivo aqui hoje é de eu mostrar para vocês como que otimiza, como que vocês têm melhor resultado na prática, tá? Mas muitas vezes vocês têm outras demandas, por exemplo, Andréia, mas eu não sei vender, Andréia, eu tenho dificuldade com concorrência desleal, Andréia, eu tenho dificuldade de fazer publicidade, de atrair cliente para minha clínica, um vídeo de sala de espera, o seu nome destacado no site, folder explicando o benefício, tudo isso ia te ajudar, né? Um preço mínimo para você falar assim, olha, esse protocolo aqui é exclusivo da Sublime, é um protocolo registrado, eu não posso cobrar menos do que R$350. Então existem normas e regras que todas as licenciadas elas têm que seguir, porque é como se fosse um selinho de qualidade. Quando uma pessoa ela vê que você é uma licenciada, que você faz o CrioFocus, qualquer licenciada aplica da mesma forma, avalia da mesma forma. Isso aí garante o resultado para o cliente final, vocês entenderam? Então agora, essa live, o objetivo é vocês conseguirem entender o porquê de combinar. Muitas vezes no treinamento oficial, a gente mostra, primeiro aplica o HM-Full e depois aplica a criofrequência. Esse modo de aplicação eu acredito que a maioria de vocês já conhece. Coloca aí pra mim, André, eu já fiz dessa forma, ou André, eu nunca apliquei o HM-Full, tenho medo do HM-Full. Coloca aí um pouquinho para vocês da experiência, combinando essas duas tecnologias, ou de utilizando isolado para mim poder entender um pouquinho a necessidade de vocês, tá? O meu objetivo aqui na live é mostrar na prática como que eu combino e aí eu vou passar para vocês a programação, tudo que eu estou fazendo aqui. Quando você combina é muito mais fácil, como eu te falei, porque vocês não precisam ficar mudando a frequência do HM-Full, tá? Muitas vezes a gente modifica a frequência do HM-Full porque na hora da avaliação a gente vê se a gordura está mais compacta ou se a gordura está mais molinha e a gente determina qual que é a frequência de acordo com essa avaliação da gordura localizada, tá bom? Então a gente tem a frequência de 5, de 15, de 30 e de 60 Hz. Hoje eu vou estar utilizando a frequência de 60 Hz justamente porque eu preparo o tecido antes com aquela frequência, tá bom? Mas não é só para poder facilitar a programação, existe uma explicação de como que você consegue otimizar ainda mais os resultados fazendo esse tempinho de criofrequência antes, ok? Então vamos lá, pode passar. Então, depois quem quiser ser uma licenciada pode fazer mais perguntas no finalzinho e perguntar a minha equipe, tá? O objetivo aqui é vocês conseguirem entender como que faz essa aplicação sanduíche em 3 etapas. A primeira coisa, eu não vou explicar para vocês sobre a criofrequência. Quem não sabe sobre a criofrequência, pode mandar uma mensagem para minha equipe. O que mais a gente tem é conteúdos explicando a tecnologia, tá? E os efeitos fisiológicos, tá bom? Então a gente coloca a criofrequência antes na primeira etapa. Vamos pensar, vem cá. Só para vocês conseguirem visualizar. Nossa cliente de hoje, ela está reclamando
do abdômen, né? Ela e a maioria dos clientes chegam e falam assim, o que mais te incomoda? Abdômen. Já falei para vocês da importância da avaliação. Então, nenhuma licenciada, gente, olha para o abdômen e aplica só no abdômen. Quem faz o nosso curso de avaliação, que é uma das engrenagens do licenciamento, tá? E também tem curso de avaliação separado, nunca tem um olhar só no abdômen. Ela tem o olhar do corpo todo. Se eu trabalhar o flanco da Natane e não trabalhar as costas, ela vai ficar com a aparência de triângulo invertido. Já falei isso para vocês várias vezes. Então, muitas vezes vocês conseguem dobrar o faturamento conseguindo avaliar de forma diferente. Então, na nossa metodologia de avaliação, eu tenho um guia de 10 passos, onde o passo mais importante é tirar a foto das costas das pessoas. E não precisa ser uma foto assim, extraordinária não. Você pode estar ali avaliando a cliente, coloca a cliente na frente do espelho, bem assim com o celular mesmo e bate a foto. Ó, bateu a foto aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Eu mostro a foto para a cliente, ela muda o olhar dela. Ela vê a necessidade dela de estar fazendo também o intercostal. As costas aqui também. Entendeu, gente? E aí, um detalhe muito importante. Eu vou fazer essa combinação aqui no abdômen dela e vou sugerir para ela de estar fazendo criofrequência aqui. Na última live eu expliquei para vocês como que faz a criofrequência aqui, ó, para ter efeito de cinta natural. E aí a gente consegue trabalhar em 10 minutos cada lado, então em 20 minutos eu consigo ter um efeito maravilhoso com a criofrequência já aqui, tá? Então assim, hoje eu vou estar mostrando para vocês no abdômen dela, mas eu quero deixar bem claro que eu não gosto de trabalhar só uma areazinha pequenininha do cliente, não. Acho que o cliente ele deve ser avaliado como um todo, mesmo que ele faça a opção de fazer só no abdômen, vai ficar aquela sementinha plantada para continuar o tratamento com você, tá bom? Vamos lá, então como foco aqui o abdômen, a gente vai entender o seguinte, apliquei a criofrequência aqui, então existe toda a regra da criofrequência, mas eu posso focar nessa região aqui, ó, porque todo mundo tem um ponto mais alto, tá vendo? Então a Natane aqui, ela é até bem retinha, mas a maioria das pessoas, ao redor do umbigo, tem mais gordura localizada, tá vendo? A Natane, ela tá até mostrando um pouquinho mais de gordura localizada no abdômen superior. Isso é bem atípico dos nossos clientes. A maioria das pessoas que apresentam gordura no abdômen superior são pessoas que passaram por alguma cirurgia, mas você não fez, né? Não. Então é do biotipo mesmo, tá bom? Então ela tem mais gordurinha localizada aqui. Se eu trabalhar por inteiro, tá? Eu vou conseguir dar um resultado para ela melhor do que eu trabalhar só o abdômen inferior. Mas se você pegar uma pessoa que tem mais gordurinha no abdômen inferior, que é o mais típico, 90% das pessoas que você pegar, você vai ver mais gordurinha aqui, aí você pode estar fazendo uma região menorzinha, tá bom? Então eu vou pegar uma região central aqui, porque a gente não tem muito tempo de prática, mas não quer dizer que tem que fazer só nessa região. Geralmente eu pego o ponto mais alto e faço, beleza? Então no caso dela, daria essa região toda e aqui eu aplicaria mais vezes, tá bom? O RM Full. Tempo. Vou aplicar na live 5 minutinhos, viu, gente? Então assim, é só para poder ilustrar para vocês como que a gente pode estar fazendo a aplicação. Mas se fosse para mim poder fazer de verdade, porque a gente acaba tendo um olho clínico, né? Vamos colocar aqui, eu aplicaria pelo menos 5 minutos de criofrequência em toda essa região. Com que intenção? Com a intenção de fazer lipólise e preparar o tecido para receber o RM Full. Uma vez que eu vou ali e aplico o RM Full, essa gordurinha, imagina uma banha, gente, de porco assim, né? A gente tem gordura, vamos fazer uma analogia aqui, tá? Uma banha de porco que eu vou e coloco na panela e esquento ela não fica líquida, tá? Se eu pegar a gordura da Natane, ela tá durinha, eu teria que utilizar uma frequência mais baixa para conseguir destruir essa célula de gordura. Eu fazendo isso e essa gordura ficando mais molinha, o que é que vai acontecer?
eu vou conseguir destruir muito mais célula de gordura. Porque o que o HM Full ele vai fazer? Ele vai ter um efeito mecânico no tecido que ele vai gerar, que é o da cavitação, né? Então essas bolhas cavitacionais, elas vão explodir e vão gerar uma energia, tá bom? Então por que essa escolha da frequência? Só para vocês conseguirem entender. Se eu fizer a 5 Hz, ele vai bater assim, ó. Ele vai bater mais forte e ele vai dar menos bolhas cavitacionais, tá bom? Mas ele vai ser mais forte. E por que precisa ser forte? Porque o tecido está compacto. Se eu pego 60 Hz, ele vai bater muito rápido. E aí o que vai acontecer? O tecido, ele precisa de estar molinho para conseguir ser destruído, tá bom? Mas eu consigo acumular muito mais energia. E é essa energia que vai ser responsável por destruir o tecido, tá bom? Então todo mundo quer ser serial killer de gordura localizada, tá aí, né? Vocês conseguirem entender, né? O porquê das coisas é muito importante na hora de vocês conseguirem entender que facilidade a gente tem muitas vezes de vir aqui 5 minutinhos fazer a criofrequência, porque eu preparo o tecido para quando eu vim com o HM Full, eu destruir muito mais célula de gordura. Tá tudo ok até a segunda etapa? Tem alguém que tem dúvida aí? Por enquanto não. Não? Então tá. Fiz o HM Full, lembrando que eu ainda vou fazer na prática, tá bom? Fiz o HM Full. O que vai acontecer com o meu tecido quando eu faço o HM Full? Eu causo a destruição imediata do tecido. 25 segundos já são suficientes para a gente poder destruir o tecido, tá? E o que a gente tem de efeito com isso? Muitas vezes é edema. Então, muitas pessoas, elas não dominam o HM Full, porque eles fazem o HM Full e não esperam, e não entendem a tecnologia e acham que o cliente até aumentou de tamanho. Porque vai ali, faz a perimetria e alguns clientes incham um pouquinho. Mas esse inchaço é porque ali o tecido foi destruído na hora, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês um slide mostrando a cicatrização do tecido, a compactação do tecido e quanto tempo que demora para a gente poder realmente ver o efeito final do tratamento do HM Full. Por isso que eu gosto até, inclusive, quando a gente vai fazer o HM Full, de estar utilizando uma cinta, porque aí nesse processo de cicatrização do tecido, né, ele vai ser compactado. É muito melhor a gente cicatrizar, né, o tecido compactando do que não, tá bom? Então, por exemplo, quando é um licenciamento, a gente já explica qual que é o melhor cinto, como utilizar e tudo mais. Mas aí fica aí de orientação para vocês o valor da cinta na hora da gente estar combinando essas duas tecnologias, ok? E o porquê também. Então, fiz aqui, aí imagina, destruir a célula de gordura, mas o meu cliente inchou um pouquinho. Aí você fala, não, o cliente quer sair com essa aparência de sequinho, não é verdade? Aí eu venho e faço a criofrequência. Se vocês quiserem uma regra de tempo aqui, vocês podem pensar o seguinte, eu não tenho 4 minutos do tamanho do aplicador? Eu posso estar fazendo na primeira etapa 1 minuto e na última etapa 3 minutos. Ah, André, eu posso fazer 2 minutos aqui, 2 minutos aqui? Também pode. Mas como a primeira etapa é só de preparação, você pode deixar mais minutos para a segunda etapa, tá ok? Não tem, imagina assim, quando você entende o raciocínio do tratamento, você não tem regra. Você só vai encontrar a regra no licenciamento. No licenciamento, ali você tem as regras todas certinhas para poder ter o objetivo X, o benefício X. Mas eu ali eu não estou te acompanhando, eu não sei o que o cliente está falando. Então, por exemplo, às vezes você está fazendo um efeito desse de sanduíche e o cliente tem que estar comprometido, entendeu? E aí eu viraria para você e falaria assim, então faz 5 minutos de criofrequência, faz aí uns 10 minutinhos de HM Full no ponto mais alto, entendeu? E faz aquele efeito de modelagem tridimensional, que é o CryoDream, tá? E não adianta fazer muito tempo de HM Full, porque eu vou estar utilizando o HM Full mais para modelagem do tecido do que para destruir o tecido. Porque uma vez que eu destruir o tecido, eu vou ter resultado para gordura localizada? Vou, mas se o cliente me ajudar. Então eu posso estar utilizando o HM Full de duas formas, como efeito de lipo sem corte, o cliente me ajudando e comprometido, tá? Ou então eu posso estar utilizando, que eu até brinco muito, quando a gente avalia o cliente e vê uma área muito mais alta, eu posso vir nessa área alta, fazer o HM Full só para me conseguir modelar melhor o tecido, tá bom, gente? Então,
Quando a gente fala de CrioFocus, a gente fala de clientes comprometidos. Então eu já sei a linguagem que vocês vão avaliar, qual que é o cliente, o que eles esperam, então fica muito mais fácil da gente alinhar as expectativas com o cliente, tá bom? Mas vocês, entendendo o raciocínio, vocês conseguem fazer da maneira que vocês quiserem. Pode fazer para o cliente que está comprometido, pode fazer para o cliente que não está comprometido. A ideia toda é vocês conseguirem entender o porquê de combinar dessa forma que é esse efeito sanduíche, tá bom? E aí, vamos lá, preparei o tecido, já está mais molinho para mim vir com Raeme Full e destruir muito mais célula de gordura, que é o que todo mundo está querendo fazer, não é verdade? Só que aí o meu cliente, muitas vezes, ela pode dar o edema, tá? Porque essa destruição do tecido, ela acontece na hora, diferente da frequência que é a apoptose. E aí, o que vai acontecer? Deu um pouquinho de edema, ótima notícia para a criofrequência, né, gente? Porque a hora que eu aplicar a criofrequência na terceira etapa, se eu tenho um tecido que tem edema, ele vai acumular muito mais energia também. Então, se a gente entende de radiofrequência, a gente sabe que a onda eletromagnética interage principalmente com a água. Então, esse efeito que o cliente não gosta, né, que muitas vezes dá o edema, que é causado na segunda etapa, vai potencializar o resultado da criofrequência. Então, vocês conseguiram entender o porquê de cada etapa e o porquê que eu combino as coisas e o porquê que dessa forma aqui eu gosto muito de utilizar essa forma aqui para ser a última cartada quando o cliente fala assim, eu quero exterminar a gordura localizada, eu tenho esse protocolo aqui, mas ele tem que merecer. Eu gosto muito de deixar esse raciocínio clínico avançado aqui para os clientes que realmente estão comprometidos, porque muitas vezes você quer eliminar a gordura do cliente, mas ele não quer, entendeu? Então não adianta, a gente não tem como ir contra a fisiologia. Para eliminar a gordura localizada, para realmente você diminuir o tecido adiposo, tem que fazer dieta e exercício. Andreia, mas você não falou que dá para fazer e ter resultado? Resultado vai ter, entendeu? Mas eu prefiro utilizar, por exemplo, só a criofrequência ou menos tempo de Raeme Full e deixar para poder utilizar esse protocolo de sanduíche para os clientes que estão mais comprometidos. Eu acho que eles merecem isso, tá bom? Então, passa aqui para mim. Então, aqui é para poder identificar o cliente que não está comprometido, que tem muita flacidez, que está acima do peso. Eu não acho que é interessante utilizar esse tipo de protocolo, mas fica só como uma sugestão. Pode passar? Aqui, ó, é a parte do tecido depois que ele foi tratado e 2 semanas depois do tratamento. Tá vendo a cicatrização? Pode passar. E aqui, gente, muitas vezes as pessoas me perguntam qual que é a diferença do High Full para o Raeme Full, porque a nossa primeira versão era High Full. Então eu consigo destruir o tecido, mas com multifocalizado eu consigo destruir muito mais tecido. Então é uma evolução da tecnologia. Pode passar? Aqui eu explico para vocês no final. Olha, tá vendo que eu tenho os moldes e tenho também as fotos e os esquemas para cada pessoa. E eu vou deixar passando o videozinho aqui enquanto eu faço. Pode passar o videozinho? Aí, esse videozinho é para ilustrar, e os clientes gostam muito de ver, tá bom? Quem é licenciada usa muito desse recurso para mostrar e explicar para o cliente o que acontece. Porque eu expliquei para vocês aqui numa linguagem muitas vezes, né, técnica, e é muito importante na hora da avaliação a gente criar conexão com o cliente, explicar de maneira assim, com a linguagem dele, ele tem que entender. E nada melhor do que as imagens e os vídeos para estar explicando isso, tá ok? Vamos lá para a prática? Qual que é a programação que eu vou escolher aqui? Corpo, vou escolher multi mais mono, vou escolher 85%, eu vou aplicar só 5 minutos, tá? Nada disso que eu estou falando para vocês é regra, tá? E eu nem vou chegar a aplicar os 5 minutos, não. Eu quero mais é tirar as dúvidas de vocês mesmo, tá bom? Vou deixar 85%. Quem não sabe como fazer essa programação é só pedir o guia rápido pra gente. A gente dá sem nenhum custo para vocês, gente, porque saber programar a máquina é questão bem básica, tá bom? Aqui eu tô querendo evoluir com vocês esse raciocínio e mostrar para vocês qual que é o benefício de ser uma licenciada. Vamos lá. Peguei meu gel glicério
apliquei, coloquei multi mais mono 85% no mix, coloquei a placa, eu vou pegar a região mais alta e vou estar aplicando, tá? Gosto muito de fazer a marcação, tudo certinho, mas como eu não sei qual que é o objetivo da cliente, né? Então eu vou estar fazendo aqui um pouquinho tempo só para vocês verem mesmo, tá? No mínimo, gente, nessa etapa, faz pelo menos 5 minutos numa região dessa que você vai ter um bom resultado. Agora, André, eu posso fazer menos tempo? Pode. Às vezes é só abdômen inferior, como eu falei para vocês, aí vocês poderiam fazer 2 minutos aqui, já estaria preparando o tecido também, ok? Sempre faz no ponto mais alto, tá? A aplicação da frequência aqui ela é livre, tá? Mas eu sempre gosto de estar acumulando mais energia. Quem quiser ir perguntando, pode ir perguntando, tá? Viu? Eu gosto muito da ideia do licenciamento, gente, porque a gente consegue alinhar as expectativas do cliente. Quando a gente fala de CryoFocus, a gente está falando de um protocolo que é a melhor forma de eu aplicar a frequência para gordura localizada, e a gente já está bem alinhado que o cliente está fazendo dieta, está fazendo exercício, e aí com 4 sessões dá um resultado muito bom. E aí tem uma série de etapas na hora da avaliação, tem os esquemas, então você fica tipo cara crachá. Eu tenho os abdômenes, tenho a gordura subglútea, tem a parte, tem todas as áreas e quais os esquemas que eu vou estar utilizando, tá bom? E aí eu já sei qual que é o tempo que eu vou estar utilizando, esse tempo já foi testado, tá? E fora tudo isso, que é essa facilidade, que é um protocolo que eu demorei uns 8 meses para estar desenvolvendo, tá? A metodologia, você ainda tem toda essa parte do marketing que ajuda bastante, seu nome está destacado no site, aí você pode falar para o cliente, não pode cobrar menos de R$350 a sessão, são 4 sessões só, né? E porque você é uma licenciada, tá? E para poder ser licenciado aqui no Focus, a gente sempre tem primeiro a imersão do Drenacryl. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do benefício de ser uma licenciada, eu quero utilizar o nome aqui no Focus, o que eu devo fazer? Eu gostei dessa ideia prática, André, de eu já ter os esquemas prontos, com base no biotipo, porque eu preciso otimizar o tempo da minha clínica. Eu mesmo demorava 1 hora para mim fazer a avaliação. Agora, nossa avaliação era de 20 minutos, 30 minutos, com toda essa etapa de criar conexão com o cliente, com toda a estratégia de venda pronta, tá bom, pessoal? Então, assim, eu realmente gosto muito da ideia do licenciamento, porque a gente consegue alinhar muito bem essas expectativas. E quando o cliente não está comprometido, a gente tem as formas de aplicar com frequência, por exemplo, como é o Drenacryl. Você aplica no corpo todo e tem resultado até quando o cliente ele não está comprometido, tá bom? Agora vai chegar a hora do heavy flow. Eu apliquei só 2 minutinhos, viu, pessoal? Mas já essa área poderia ser um pouco mais de tempo. A Jaque está perguntando um protocolo para papada. Tá, Jaque, você vai fazer um favor para mim. Vai mandar uma mensagem para a minha equipe pedindo para mim poder colocar nos próximos stories a votação, tá bom? E aí eu vou colocar, vai ser papada, vai ser outra coisa, podem colocar sugestão, porque a gente precisa da sugestão de vocês para a gente poder criar os temas das próximas lives, tá bom? Eu só não vou falar de papada agora para não confundir quem está focado aqui no raciocínio do protocolo sanduíche, né? Utilizando a frequência e o HMFU. Mas já te adianto que você não pode fazer esse protocolo aqui, porque o HMFU ele é contraindicado para essa região, tá? A gente só tem que fazer com a frequência e tem toda uma maneira de aplicar com frequência nessa região que a gente consegue desenhar o contorno, tá? E aí você tem resultado não só em papada, mas em pessoas assim que tem muita flacidez e perca de contorno facial. Aí eu vou ter o maior prazer de explicar para vocês qual que é essa melhor forma de aplicação no rosto, tá bom? Então, no rosto todo, principalmente a papada. Só mandar mensagem lá para a equipe, tá bom?
Então agora eu vou programar o Raime Full. O Raime Full, eu vou estar colocando aqui 10 minutinhos, porque eu acredito que vocês têm mais dúvida, né, sobre ele. Se o pessoal não mandar dúvida, eu vou estar aplicando menos tempo. Mas eu estou colocando aqui uma média de tempo só para vocês terem uma noção do que vocês podem estar replicando, tá? O tempo, o short time, eu vou colocar 25. E aqui é a hora de eu colocar a potência. Normalmente a gente coloca 70%. 70-30 eu sempre mantenho. Quando você vê esse equipamento 70-30, é a pulsação do equipamento, tá? E aí o que acontece? Ele está ligado 70% e desligado 30%. Tem gente que fala assim para mim, André, meu Raime Full não está funcionando. Aí eu falei, mas está 70-30? Tá. Mas aí eu falei, então manda foto do painel, porque é muito comum muitas vezes a pessoa colocar 30-70. E o 30-70 é exatamente o contrário, é o oposto do que eu estou propondo vocês de fazer aqui. O aparelho vai estar funcionando 30% e desligado 70%. Aí eles vão falar comigo assim, André, mas por que existe? Por que não está tudo pronto? Porque o aparelho te dá a possibilidade de ter vários raciocínios clínicos. Dentro desse raciocínio clínico que eu estou passando para vocês, vocês já podem colocar direto 70-30, que funciona muito bem. Aí eu poderia estar escolhendo a frequência. Nesse protocolo, vocês podem estar colocando sempre 60 Hz, porque eu já expliquei que quando a gordura está mais compacta, eu tenho que diminuir a frequência. Nesse caso aqui, eu já preparei a gordura localizada, ela já está molinha, e eu posso estar utilizando a frequência da gordura mais molinha. Vai me dar mais captação e vai me dar mais concentração de energia e vai destruir mais célula de gordura, ok? Ó, 3 milímetros de camada de gel para a gente estar aplicando o Raime Full, tá? Já apliquei a criofrequência, 5 minutinhos, tá? Seria o ideal aqui para essa região, porque eu só vou preparar o tecido. Agora eu vou aplicar o Raime Full. Já falei da programação, alguém tem alguma dúvida da programação do Raime Full? Por enquanto não. Tá. Tem uma pessoa perguntando, pode usar gel ou glicerina? Oi? Uma pessoa perguntou aqui. Só pode usar, se você utilizar glicerina aqui, você vai queimar a tua cliente, tá bom? Então tem que utilizar gel, só gel, não é gel glicerinado, e tem que ter uma camada maior, tá bom? De gel aqui. Não quero que vocês tenham medo do Raime Full, mas é preciso ter respeito a uma tecnologia que vai causar necrose coagulativa do tecido, é a morte instantânea. Você não quer matar a gordura? Ou é a apoptose, ou é a morte instantânea, que é a necrose coagulativa. Então, isso aqui é de dentro para fora. Só que se você não utilizar o gel, tá? Acaba que esse cristal acaba aquecendo e queimando o cliente, belezinha? Então aqui, a hora que eu fizer a aplicação dessa maneira certinha, você vai ver que pode até ficar vermelhinho, mas não é queimadura, tá? Aqui vai dar os 25 segundos. Se você sentir um aquecimento, Natânia, você vai levantar a mão, tá bom? Aqueceu? Aí aqueceu, eu viro um pouquinho, tá bom? E volta para a mesma bolinha. André, eu vi num vídeo que tem as marcações, entendeu? Lógico que tem todo um passo a passo, avaliação, marcação, tá? Mas qual que é o pulo do gato aqui, gente? Vocês verem que o próprio gel, ele já tem essa marca, ó. Aí vocês têm que entender que o laser de baixa frequência aqui não é ele que está destruindo o tecido, ó. É o centro do aplicador, tá? Então, baixa um pouco a potência aqui. Durante a aplicação do Raime Full, o cliente sente algum desconforto? Então, a gente tem uma tabela, tá? Que a gente explica que é de 0 a 10. Aí você relata e explica para ele como é que é a sensação. Chega a 80 graus internamente para destruir o tecido. Então, se eu falar para ela que ela não vai sentir nada, ela sente. Só que quando eu mostro para ela a gordura destruída depois da aplicação, ela quer mais sentir o calor logo. Não é verdade? Uhum. E aí, qual que é o pulo do gato aqui na hora da aplicação? Ela, em 25 segundos, não pode aquecer mais do que 4 vezes, senão eu tenho que abaixar a potência. Tá
tá bom? Eu sempre gosto de ficar entre 2, 3. Ó, você já falou uma vez, aí tá faltando 6 segundos, né? Aí já deu de novo, ó, 2 vezes, tá? Andrei, mas se ela falou só uma, tá ótimo, ela tem que falar que aqueceu pelo menos uma vez, então você tem que aumentar a potência, tá? Vocês viram, gente, é muito simples de aplicar, mas esse aqui, essa tecnologia, realmente vocês têm que entender de HM Full. Eu tenho um workshop que eu explico com muitos detalhes o que é o HM Full, tem essa live específica do HM Full, aí ó, já tá sentindo de novo, deixa eu contar aqui. 2 vezes, ó, 2 vezes de novo, então tá ok. Vocês vão reparar que se vocês prepararem o tecido, aquece muito mais rápido. Então eu acho muito legal quando a gente cruza teoria com prática, tá bom, gente? Quais sensações o paciente pode sentir após a aplicação desse procedimento? Após, não dói nada, tranquilo. Depois a maternidade É bem tranquilo. tranquilo. Só na hora mesmo. Ó. Mas assim, gente, ele destrói a gordura em 25 segundos, entendeu? Não é uma tecnologia que por medo vocês não vão trabalhar. Vocês têm que conhecer o que é essa tecnologia, tá? Essa maneira que você vai colocar só essa frequência já vai facilitar muito, porque como é muita frequência para escolher, muita pulsação, e aí eu passo para vocês a programação, pode passar para eles por escrito, viu? Essa combinação, o tempo que eu utilizei. Esse tempo, vamos pensar aqui, ó, apliquei 10 minutos de HM Full, 5 e depois mais 10, deu 25 minutos de aplicação. 25 minutos de aplicação numa área pequena, concentra muita energia. Ah, André, mas eu posso pegar esse mesmo tempo e colocar numa área grande? Você vai ver que o HM Full, ele te limita justamente pela área. Então, você não vai conseguir muitas vezes repetir em área nenhuma. Então aqui você vai ver que com 10 minutos eu vou conseguir repassar 2 vezes, tá? Então aí vai faltar um pouco do efeito do HM Full. Mas aí é o suficiente para a gente poder modelar o tecido. Eu apliquei uma vez, eu já consigo ter esse efeito tixotrópico que é para modelar o tecido. Então o objetivo é destruir gordura localizada ou usar ele como um ultrassom convencional e deixar esse tecido mais molinho para me conseguir melhorar e otimizar a modelagem do meu cliente? Essas 2 perguntas você tem que se fazer. Você viu que agora ela está sentindo muito mais na segunda passada? Que é normal, então eu vou baixar um pouquinho mais a minha potência. Mas você quase não vê as pessoas falando do HM Full, tá bom? Mas é uma tecnologia, a 3ª geração de lipo sem corte, uma tecnologia que vale muito a pena explorar dentro da clínica, tá? Você pode aplicar ela combinando com a frequência ou isolada. Isolada tem que fazer varredura depois, por isso que quando você faz esse modo de aplicação de sanduíche, você consegue otimizar muito tempo e resultado. Bom, qualquer dúvida que você tiver em relação a HM Full mais específicas, pode me perguntar. Porque muitas vezes, se a pessoa já tem muita prática clínica com muitos equipamentos, a gente consegue explicar e tirar algumas dúvidas mais simples. Mas quando eu percebo que a pessoa ela não tem conhecimento nenhum de ultrassom, aí realmente precisa de ter toda a base teórica, ter mais tempo, ter mais dedicação e realmente fazer o curso oficial. Não dá para pegar uma Ferrari dessa e dirigir sem carteira, né, gente? Então a gente tem a opção do curso Start, que a gente explica as 2 tecnologias. Tem o avançado, onde a gente explora muito essa questão de como aplicar com frequência de maneira, remodelagem tridimensional, né? E esses raciocínios clínicos avançados, eu explico até licença que eu nem lancei. Por exemplo, o CryoFit, eu explico como é que é o raciocínio clínico do CryoFit, que nem foi lançado ainda, tá? A Isa está perguntando, passamos quantas vezes o HM Full pontual na região? Aqui eu deixei 10 minutos. Como ela
tem praticamente igualzinho aqui, o que é muito atípico, o dela aqui é até um pouquinho mais altinho, tá bom? Então eu voltaria aplicando mais vezes aonde tem mais gordura, normalmente é no abdômen inferior. Aqui eu vou deixar por igual, até para mim poder ver se eu vou amolecer bem essa parte do abdômen superior, para mim poder ver na outra sessão como que vai ser feito. Então essa sessão eu tô deixando 2 passadas por igual. E aí ficou 2 minutos sem estar utilizando aqui, tá? Se eu quisesse utilizar, eu poderia estar utilizando, mas eu teria que escolher se eu ia fazer no abdômen inferior ou no abdômen superior. Na avaliação que eu fiz, eu teria que repetir no abdômen superior, mas como eu não quero confundir vocês, e eu sei que a maioria das pessoas tem mais gordura no abdômen inferior, então, na hora de passar, muitas vezes no abdômen inferior é passado 3 vezes, nas outras vezes 2, tá bom? Esse tempo de 10 minutos é mais do que suficiente para a gente trabalhar uma área pequenininha, tá bom? Vai dar para passar aonde tem mais gordura localizada 2 vezes. Agora você vai pegar um pouquinho de glicerina para mim poder misturar aqui. Então aqui, misturei a glicerina com gel, virou gel glicerina, né? Vou mudar aqui para a frequência de novo. A placa tá aqui e quem vai utilizar o Remifull não precisa da placa. Eu mantive ela aqui justamente por praticidade, tá, gente? Mas a placa é por causa da frequência. Vou colocar muito mais mono e a monopolar fecha esse circuito com a placa. Vou colocar aqui agora 10 minutinhos. Primeiro foi 5, agora 10. Ah, André, mas eu faço só 10? Não, gente, ó, nesse abdômen aqui, por exemplo, eu gostaria de trabalhar mais tempo, né? Pelo menos uns 20 minutos aqui pra gente fazer aquele protocolo de modelagem, mas a gente não vai ter esse tempo, né? Então, se você quiser finalizar com aqueles movimentos que a gente já explicou, né? De body crew, que é a remodelagem tridimensional, que a gente já viu live só do abdômen, você pode finalizar e vai ficar muito melhor. E com certeza, depois que você viu a foto das suas costas, você vai querer fechar as costas também, não é isso? Eu tenho uma foto que eu mostro na avaliação, gente, de um homem e de uma mulher, né? Isso sobre os biotipos. Então, mesmo se a pessoa tiver triângulo invertido, tem ali a Angelina Jolie, a Glória Pires, que a pessoa pode se identificar e ver que o corpo harmonizado e bonito não depende do biotipo. Mas se você pegar um biotipo que é triângulo invertido e trabalhar só aqui, ela fica com as costas desse tamanho. E ela ia ficar insatisfeita e não sabe por quê. Já aconteceu comigo, viu, gente? Quando eu falo isso, eu falo de experiência prática. Teve uma cliente que falou comigo que não estava bem peso definado. Eu medi, vi que ela tinha perdido 5 centímetros, mas aí a hora que eu olhei a cliente como um todo, eu vi que as costas dela estavam mais largas, e era exatamente isso que estava incomodando ela. E aí eu comecei a trabalhar as costas e ela gostou do resultado. Tá? Então, quando a gente prioriza e tem essa vontade genuína de trazer a autoestima do cliente de volta, quem é a fita métrica para poder mostrar se o cliente está satisfeito ou não? Entendeu, gente? Então, assim, todos esses parâmetros, foto, tudo, é muito importante a gente fazer, mas a satisfação do cliente, esse alinhamento de expectativa é muito mais importante, tá? Vocês vão perceber que agora eu vou sair da minha área, vou aplicar de maneira convencional, sem pensar no protocolo de remodelagem tridimensional, tá? Normalmente a gente faz o quê? A gente divide no meio, porque para mim concentrar a energia, eu não posso passar de 4 vezes o tamanho do aplicador, né? Eu fico um tempinho aqui, ó, aplicando aqui. A gente não mediu, a gente não tirou foto. Quem medir de foto, vocês vão ver hoje, normalmente isso não acontece, mas hoje minha filhinha passou mal à noite, eu só vim correndo para a live e esqueci de medir, viu? Então olha para vocês verem, normalmente o que eu faço? Se eu vou aplicar 5 minutos, eu fico pelo menos 2 minutos para depois eu mudar de área, tá vendo?
Aí aonde que eu aplicaria aqui, ó. Esse é o movimento mais convencional, tá vendo? Qual que é o problema de eu aplicar assim nela? É porque ela precisa de trabalhar essa parte de cima, tá bom? Então eu vou fazer essa modelagem e depois eu vou ficar um pouquinho na parte de cima também. Então, a criofrequência é a extensão, tá vendo? Do raciocínio clínico de vocês e o que vocês querem fazer com o cliente. Aqui, para quem tem o abdômen inferior maiorzinho, aqui você já consegue ter um resultado bem bacana, tá? Então aqui eu ficaria o restante do tempo, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês algumas manobras interessantes de fazer, ó. Essa manobra aqui, ó, para poder levantar o abdômen e trabalhar essa gordurinha superior, ó, ela é excelente, ó. Então eu posso fazer, ó, assim, ó, circular, com pressão, sem pressão, ó, com pressão, sem pressão, ó, com pressão, sem pressão, com pressão, sem pressão. O que vai acontecer aqui? Eu estou querendo levantar o abdômen dela e ao mesmo tempo eu estou concentrando energia, já que o abdômen dela superior é maior. Já que no abdômen inferior, eu já fiz modelagem pensando aqui, ó, tá? Tô trazendo para cá. Então, gente, é tudo isso que faz a criofrequência ser única. Você consegue ter vários raciocínios clínicos aí avançados com ela, tá? Aqui eu mostrei para vocês a manobra, mas vocês têm que ficar um certo tempo em cada manobra dessa, tá, pessoal? Qual que é o tempo? Tem que seguir a regra do treinamento oficial. Então, se eu tenho aqui 20 minutos, por exemplo, né, eu poderia estar dividindo um abdômen em 3, aí eu faria essa parte e essa parte aqui, já daria um tempo muito bom. A regra da aplicação da criofrequência, quando a gente quer causar apoptose, é 4 minutos do tamanho do aplicador. E para concentrar energia, eu tenho que ficar 4 vezes o tamanho do aplicador. Tá vendo? É por isso que quando eu quero concentrar energia e otimizar o resultado da criofrequência para a gordura localizada, eu não posso ficar fazendo movimentos muito grandes. E aí vocês vão ver que na aplicação de remodelagem tridimensional, tem movimentos que eles vão daqui até aqui. Eles passam das 4 vezes, porque a minha intenção é remodelagem e não otimizar o resultado para a gordura localizada, tá? Nós vamos ter que encerrar por causa do tempo. Não, mas aqui já terminamos, tá, pessoal? Quero agradecer todo mundo que participou, me coloca à disposição para poder tirar as dúvidas de vocês. Essa live a gente deixa gravado não no feed, a gente coloca no ano sublime, tá bom? Quem quiser saber mais sobre os benefícios de ser uma licenciada em Fox, é só perguntar para mim aqui. Eu tenho certeza que além de aprender a aplicar, vocês também muitas vezes têm dificuldade de vender, de avaliar, dificuldade com a concorrência desleal, entendeu? Então, tudo isso aí vai ser benefício para vocês, porque você já vai ter tudo utilizado dentro do processo de licenciamento, tá? Toda uma metodologia que foi feita para você realmente conseguir se destacar aí do mercado, tá bom? Então é só entrar, põe para o pessoal aí do ano sublinhar, tá bom? Obrigadão, pessoal!